Eu não planejava parar naquela estrada de terra. O sol já estava baixo, pintando tudo de laranja, e o mugido distante do gado me lembrava que eu precisava voltar. A poeira subia atrás do cavalo, e o único som além do vento era o ranger da sela. Eu ia seguir em frente, até ver algo jogado à beira da estrada. Era uma mulher, amarrada, os braços presos com corda grossa, a roupa rasgada, o cabelo grudado no rosto pela poeira e pelo suor seco. Um dos sapatos estava caído alguns metros atrás, como se tivesse sido arrancado durante uma luta. Quando ela se mexeu, ouvi um gemido fraco, um som tão baixo que quase se confundia com o vento. Ali, eu entendi. Ela ainda estava viva e completamente abandonada. Meu corpo travou. Por um segundo pensei em ir embora. A cabeça gritava que aquilo podia trazer problema, que eu não conhecia aquela história. Mas os olhos dela me encontraram. Não havia grito, não havia pedido. Só um olhar cansado, fundo, de quem já tinha implorado demais e desistido de esperar. Desci do cavalo, com as mãos tremendo. Cada passo na direção dela pesava como uma escolha sem volta. Eu conhecia aquele olhar. Era o mesmo que eu vi no espelho depois que perdi minha família, quando o mundo seguiu em frente e eu fiquei parado no tempo. Quando me ajoelhei e comecei a soltar as cordas, senti o nó mais apertado não nos pulsos dela, mas no meu peito. Alguém amarrou aquela mulher ali, esperando que o sol, a fome ou o esquecimento fizessem o resto. Naquele instante, eu soube com certeza. Se eu fosse embora, deixaria 2 pessoas amarradas naquela estrada. Ela e eu. As cordas estavam úmidas de sangue seco onde tinham cortado a pele dos pulsos. Trabalhei devagar, com cuidado, tentando não machucar mais. Ela não falou nada, só respirava com dificuldade, a boca entreaberta, os lábios rachados pelo sol. Quando finalmente soltei a última volta de corda, os braços dela caíram sem força e ela gemeu baixinho. Um som de dor misturada com alívio. "Calma", eu disse, e a minha própria voz saiu estranha, rouca de tanto tempo sem conversar com ninguém. "Vou te levar daqui." Ela tentou falar, mas só conseguiu um sussurro quebrado. Peguei a cantil que trazia na sela e molhei os lábios dela com cuidado. Ela bebeu com sede, tossindo, e quando a água escorreu pelo queixo, vi a marca roxa no pescoço. Alguém tinha apertado ali, forte. Senti a raiva subir pela espinha, mas engoli seco e me concentrei. Raiva não ia ajudar agora. Tirei a camisa de flanela que usava por cima da camiseta e coloquei sobre os ombros dela. O corpo tremia, apesar do calor que ainda vinha da terra. Choque, pensei. Ou medo, ou os dois. "Consegue ficar em pé?" Ela balançou a cabeça que não, e eu vi as lágrimas escorrendo silenciosas, limpando rastros na poeira do rosto. Não eram lágrimas de desespero, eram de cansaço, de quem já chorou tudo que tinha, e agora só restava o vazio. Passei o braço por baixo dos ombros dela e a levantei devagar. Era leve demais, magra, fraca, destruída. Quando a coloquei sentada na sela do cavalo, segurei firme na cintura dela porque o corpo balançava como se fosse desmaiar a qualquer momento. "Segura em mim", eu disse, subindo atrás dela. "Não vou deixar você cair." Ela se apoiou contra o meu peito e senti o corpo dela tremer. O cheiro de medo, suor e terra molhada vinha da pele dela, misturado com algo mais pesado. Desespero, talvez, ou derrota. Peguei as rédeas e virei o cavalo de volta para a fazenda. O sol já tinha sumido quase todo, deixando só um rastro vermelho no horizonte. A noite ia cair rápido e eu não tinha ideia do que fazer quando chegasse em casa. Só sabia que não podia deixar aquela mulher ali. O caminho de volta foi silencioso, só o som dos cascos do cavalo na terra seca e a respiração dela, ainda irregular, ainda assustada. Às vezes o corpo estremecia e eu apertava um pouco mais a mão na cintura dela para mostrar que estava ali, que não ia soltar. Pensei na Célia.
Pensei no Pedro, meu filho. 3 anos já, desde o acidente. Desde que a caminhonete capotou naquela curva maldita da BR-153, levando os dois de uma vez. Desde então, eu vivia no automático. Acordava, trabalhava, dormia. Repetia. A fazenda continuava funcionando porque eu continuava fazendo as coisas, mas por dentro estava tão vazio quanto aquela estrada onde encontrei a mulher. E agora? Agora eu tinha alguém nos braços. Alguém que dependia de mim. Alguém que, se eu tivesse passado reto, estaria morta até amanhã. A porteira da fazenda apareceu na frente. Desci do cavalo segurando a mulher com cuidado e a levei nos braços até a varanda da casa. Ela estava quase desmaiada, a cabeça pendendo para o lado, os olhos semi-fechados. Empurrei a porta com o pé e entrei. A casa estava escura, cheirando a madeira velha e solidão. Acendi a luz da sala e levei ela para o quarto de hóspedes. Um cômodo que ninguém usava fazia anos, com a cama coberta por um lençol limpo que eu trocava uma vez por mês, só porque sim. Deitei ela com cuidado. Tirei o sapato que ainda restava. Peguei um cobertor e cobri até o pescoço. Ela abriu os olhos por um segundo, me olhou e sussurrou algo que não entendi. Descansa, eu disse. Amanhã a gente conversa. Mas ela apertou a mão no meu braço, com uma força que não parecia possível vindo daquele corpo quebrado. Ele vai voltar, sussurrou, e a voz era puro terror. Senti um arrepio. Quem? Ela fechou os olhos e as lágrimas voltaram. Meu marido. Fim do capítulo 1. Quer que eu continue com o capítulo 2? Deixe nos comentários de onde você está acompanhando essa história. Continue 16.02 Orchestrated Narrative Continuation with Emotional Depth and Mounting Tension. O usuário quer que eu continue com o capítulo 2. Preciso manter o mesmo nível de qualidade, tensão emocional e detalhamento. Vou desenvolver a noite após o encontro, mostrando o fazendeiro lidando com a situação, a mulher começando a revelar mais sobre sua história e aumentando a tensão com a ameaça do marido que pode voltar. Preciso manter a narrativa em primeira pessoa, trabalhar bem as emoções e reflexões do fazendeiro, desenvolver a relação inicial entre os dois personagens, criar tensão crescente, usar descrições sensoriais fortes, diálogos realistas e contidos, mostrar a transformação gradual do protagonista. Capítulo 2. A noite mais longa. Fiquei parado ali, olhando para ela. A mão ainda apertava meu braço, mas o corpo já tinha cedido para o cansaço. Ela dormiu de uma hora para outra, como quem desmaia, a respiração pesada, irregular. Eu soltei o braço devagar e saí do quarto deixando a porta entreaberta. Meu marido. As palavras ecoavam na cabeça. Marido não amarra a mulher e deixa jogada na estrada para morrer. Aquilo não era casamento, era prisão, ou pior. Fui até a cozinha e lavei as mãos na pia. A água saiu escura, misturada com poeira e sangue seco das cordas. Olhei pela janela para a escuridão lá fora. A fazenda ficava isolada, a quase 15 quilômetros da estrada principal. Se alguém viesse procurar, eu ia ouvir o barulho do motor de longe. Mas e se viesse a pé? E se já estivesse por perto? Tranquei a porta da frente. Tranquei a de trás também. Peguei a espingarda que ficava guardada no armário da despensa, a mesma que meu pai usava para espantar onça, quando ainda tinha por aqui, e deixei encostada na parede da sala. Sentei no sofá velho e fiquei ali, no escuro, só a luz fraca do lampião aceso na cozinha. O silêncio da noite era diferente agora. Antes era vazio, agora era pesado, cheio de possibilidades ruins. Toda vez que ouvia um rangido da madeira, um estalo do telhado, o vento batendo na janela, meu corpo ficava tenso. Eu escutava, esperava. Nada vinha, mas o medo continuava. Devia ser umas 11 da noite quando ouvi ela se mexer no quarto. Levantei rápido e fui até a porta. Ela estava sentada na cama, os olhos arregalados, olhando em volta como se não soubesse onde estava. Ei, eu disse baixo para não assustar.
Você tá segura. Tá na minha casa. Ela me olhou e por um segundo vi o pânico. Depois veio o reconhecimento. E então as lágrimas de novo, silenciosas. Desculpa, ela sussurrou. Eu não queria trazer problema para ninguém. Você não trouxe nada. Eu que escolhi te ajudar. Ela passou a mão pelo rosto, limpando as lágrimas, e soltou um suspiro trêmulo. Você tem água? Fui buscar um copo na cozinha. Quando voltei, ela estava de pé, apoiada na parede, as pernas ainda fracas. Dei a água e ela bebeu tudo de uma vez, a garganta subindo e descendo com força. Obrigada, disse, devolvendo o copo. A voz ainda saía rouca, machucada. Tem fome? Ela pensou. Depois balançou a cabeça que sim. Voltei para a cozinha e esquentei uma sopa que tinha feito 2 dias antes. Carne com batata, cenoura, uns pedaços de mandioca. Coloquei num prato fundo e levei com uma colher. Ela comeu devagar, sentada na beirada da cama, as mãos tremendo segurando a colher. Eu fiquei em pé, encostado na porta, sem saber direito o que fazer ou falar. Toda aquela situação era estranha demais. Fazia anos que eu não tinha ninguém dentro dessa casa. E agora tinha uma mulher que eu nem sabia o nome, comendo sopa no quarto de hóspedes, com medo do próprio marido. Como você se chama? Perguntei por fim. Ela parou de comer e me olhou. Os olhos eram escuros, fundos, com uma tristeza que parecia não ter fundo. Marina. Eu sou Humberto, dono dessa fazenda. Moro sozinho aqui faz um tempo. Ela assentiu, mas não perguntou nada. Voltou a comer, mais devagar agora, como se cada colherada doesse. Marina, o que aconteceu com você? Ela parou de novo. Deixou o prato no criado mudo e fechou os olhos. A respiração ficou mais rápida. Eu tentei sair, disse, a voz baixa, controlada. Tentei sair dele faz 2 anos, mas ele sempre me achava, sempre. Não importava para onde eu ia, ele descobria, me buscava de volta, e toda vez era pior. Engoli seco. Eu já imaginava, mas ouvir doía de um jeito diferente. Dessa vez... Ela continuou abrindo os olhos e olhando para o chão. Dessa vez eu juntei um dinheiro escondido. Peguei o ônibus para Goiânia. Pensei que podia sumir na cidade grande. Mas ele tem amigos, tem gente que avisa. Ele me pegou na rodoviária. A voz dela quebrou. Levou a mão para a boca, apertando os lábios, tentando segurar o choro. Ele me levou para a estrada. Disse que se eu queria tanto ir embora, então ele ia me dar o que eu queria. Me amarrou e me largou ali. Falou que eu podia escolher. Ou alguém passava e me levava para longe, ou eu morria ali mesmo e ele ficava livre. Senti a raiva voltando, quente, subindo do estômago até a garganta. Cerrei os punhos. Respirei fundo. Ele sabe onde você está agora? Não sei. Acho que não. Mas ele sempre descobre. Aqui ele não vai descobrir, eu disse, e minha própria voz saiu firme, decidida. Ninguém vem aqui. Essa fazenda é isolada, e se ele vier, vai ter que passar por cima de mim primeiro. Marina me olhou e algo mudou nos olhos dela. Não era gratidão, era surpresa, como se ela não esperasse que alguém dissesse isso. Como se ninguém nunca tivesse ficado do lado dela. Por que você está fazendo isso? Perguntou a voz fraca. Você não me conhece. Fiquei em silêncio por um tempo. Não sabia explicar direito. Só sabia que quando vi ela ali, amarrada, abandonada, eu vi uma coisa que eu conhecia bem: o desamparo. A sensação de que o mundo continuou e você ficou para trás, sozinho, esquecido. Porque eu sei como é estar perdido, falei por fim. E sei como é quando ninguém para ajudar. Ela abaixou a cabeça e as lágrimas caíram de novo, pingando no lençol. Saí do quarto e deixei ela sozinha. Voltei para o sofá, a espingarda ao lado, e fiquei ali, de olho na porta, esperando o amanhecer. O sono não veio. Cada barulho era uma ameaça. Cada minuto que passava era uma chance de alguém aparecer. Lá pelas 4 da manhã, ouvi ela chorar baixinho no quarto.
Um choro abafado, sufocado, de quem não quer incomodar. Levantei e fui até a porta de novo. Marina? O choro parou. Tá tudo bem. Pode chorar. Ninguém vai te julgar aqui. Ela não respondeu, mas o choro voltou, mais alto agora, mais verdadeiro. E eu fiquei ali, encostado na parede do corredor, ouvindo. Não entrei. Não falei mais nada. Só fiquei. Porque às vezes é só isso que a gente pode fazer. Ficar. Não ir embora. Quando o sol começou a clarear o horizonte, eu ainda estava acordado. Marina tinha finalmente silenciado, o cansaço vencendo o medo. E eu continuava ali, montando guarda, sem saber direito o que viria depois. Só sabia uma coisa. Não ia entregar aquela mulher de volta para o inferno de onde ela tinha fugido, nem que isso me custasse tudo. Fim do capítulo 2. A história continua. Deixe seu comentário e diga de onde você está acompanhando. Continue 16.04 Architected, Narrative Continuation Balancing Tension, Character Development and Sensory Detail. O usuário quer que eu continue com o capítulo 3. Preciso manter a tensão crescente, desenvolver o vínculo entre Humberto e Marina e introduzir novos elementos de aflição conforme o roteiro. O capítulo deve ser bem trabalhado, com diálogos realistas, descrições sensoriais fortes da ambientação brasileira rural e aprofundar tanto o conflito externo, a ameaça do marido, quanto o interno, o luto de Humberto, o trauma de Marina. Vou focar em a manhã seguinte, mostrando a rotina da fazenda, conversas mais profundas entre eles, revelações graduais sobre o passado de ambos, crescimento da tensão, sinais de que podem estar sendo procurados. Desenvolvimento do vínculo através de pequenos gestos, manter a linguagem acessível, emocional e realista. Frases curtas nos momentos de tensão. Descrições sensoriais do ambiente rural brasileiro. Capítulo 3. Sinais de perigo. O galo cantou quando o céu ainda estava meio roxo. Levantei do sofá com o corpo dolorido. A espingarda tinha ficado o tempo todo ao meu lado. Fui até a janela e olhei lá fora. Tudo quieto. O pasto coberto de orvalho, a cerca se esticando até onde a vista alcançava, o céu abrindo em tons de laranja e rosa. Parecia um dia comum, mas não era. Fui até a cozinha, acendi o fogão a lenha e coloquei a água para ferver. O café era forte, do jeito que sempre fiz. Pó grosso, bem passado, sem frescura. Enquanto esperava, olhei para o corredor. A porta do quarto continuava fechada. Marina devia estar dormindo ainda. Peguei a caneca de café e saí para a varanda. O ar estava fresco, com aquele cheiro de terra molhada e mato que só a madrugada traz. Sentei no banco velho de madeira que meu pai tinha feito, o mesmo onde a Célia gostava de sentar para ver o pôr do sol. 3 anos. Parecia ontem e parecia uma vida inteira ao mesmo tempo. O Pedro tinha 10 anos quando morreu. Gostava de ajudar na ordenha, de andar a cavalo, de pescar no açude que fica nos fundos da propriedade. A Célia dizia que ele tinha puxado a mim, sério, calado, observador, mas ele ria. Ria alto quando a gente brincava, quando corria atrás das galinhas, quando eu fingia que ia jogar ele no tanque. Depois do acidente, o riso sumiu daqui. E eu também, de certo jeito. Ouvi a porta se abrir atrás de mim. Virei e vi Marina parada ali, usando a camisa de flanela que eu tinha dado para ela ontem. Os cabelos estavam soltos agora, ainda bagunçados, e ela tinha lavado o rosto. Dava para ver porque a pele estava menos suja, mas as marcas roxas no pescoço continuavam gritando. "Bom dia", ela disse baixinho. "Bom dia. Dormiu?" "Um pouco." Ela ficou ali, sem saber se podia sentar, se podia entrar, se era bem-vinda. Eu apontei para o banco. "Senta, vou buscar um café para você." Quando voltei com a caneca, ela estava olhando para o horizonte, os olhos perdidos, os braços cruzados sobre o peito, como se tivesse frio.
mesmo o sol já começando a esquentar. Obrigada, disse pegando a caneca. Bebeu um gole e fez uma careta. É forte. É, café fraco não presta. Ela quase sorriu. Quase. A boca se mexeu um pouquinho, mas o sorriso não chegou nos olhos. Ficamos ali em silêncio por um tempo. Só o som dos passarinhos acordando, o mugido distante das vacas, o vento passando no capim alto. Era estranho ter alguém sentado ali comigo de novo. Estranho, mas não ruim. Humberto, ela disse quebrando o silêncio. Eu preciso ir embora hoje. Virei para ela. Para onde? Não sei, mas não posso ficar aqui. Não quero colocar você em risco. Marina, você mal consegue ficar em pé. Para onde você acha que vai? Ela abaixou a cabeça. Eu sempre dou um jeito. Sempre dei. E olha onde isso te levou. A frase saiu mais dura do que eu queria. Ela encolheu os ombros e eu vi a vergonha no rosto dela. Desculpa, eu disse. Não quis dizer desse jeito. Só acho que você precisa descansar, recuperar as forças, pensar com calma no que fazer. Ele vai me achar, ela sussurrou. Ele sempre acha. Deixa ele tentar. Ela me olhou, os olhos cheios de medo. Você não conhece o Reinaldo, ele não desiste. E quando ele fica com raiva, a voz sumiu. Ela levou a mão ao pescoço, tocando as marcas, e eu vi ela tremer. Fica aqui hoje, eu disse. Só hoje. Amanhã, se você quiser ir, eu te levo. Te levo para onde você quiser. Mas não assim, machucada, sem rumo. Ela ficou em silêncio, pensando. Por fim, assentiu devagar. Só hoje, então. Passou da hora do almoço quando vi a caminhonete subindo a estrada de terra. Eu estava no curral consertando uma cerca que tinha arrebentado e Marina estava dentro de casa. Eu tinha pedido para ela ficar longe das janelas por precaução. A caminhonete era velha, branca, com a lataria amassada. Reconheci logo. Era do Zé Pequeno, um vizinho que morava uns 8 quilômetros dali, na fazenda ao lado. O apelido era irônico. Zé tinha quase 1,90 m e pesava uns 120 quilos. Ele parou perto da casa e desceu, tirando o chapéu de couro. E aí, Humberto, tudo certo? Tudo, Zé. Novidade? Ele coçou a barriga meio sem jeito. Ah, vim avisar uma coisa. Passou um cara por aqui hoje cedo lá na minha porteira. Perguntou se eu tinha visto uma mulher. Morena, cabelo comprido, magra. Disse que era a esposa dele, que tinha fugido de casa. Meu sangue gelou. E o que você disse? Disse que não vi ninguém, mas o cara insistiu. Disse que ela era perigosa, que tinha problemas mentais, essas coisas. Que se alguém visse, era para avisar ele. Ele deixou algum telefone? Deixou. Mas eu joguei fora. Não gostei da cara do sujeito, sabe? Tinha uma coisa estranha nele. Uns olhos, sei lá, olhos de quem mente. Respirei fundo. Ele estava sozinho? Tava. Mas a caminhonete dele era grande. Ranger preta, vidro fumê. Eu anotei a placa por via das dúvidas. Zé tirou um papel amassado do bolso e me entregou. Guardei sem olhar. Obrigado por avisar, Zé. Eu não sei se você viu alguém ou não, Humberto. E não vou perguntar, mas se viu, toma cuidado. O cara parecia do tipo que não desiste fácil. Vou tomar. Zé colocou o chapéu de volta e subiu na caminhonete. Antes de ir embora, se debruçou pela janela. Qualquer coisa, me liga, eu tô por aqui. Valeu, Zé. Vi a caminhonete sumir na poeira e meu coração disparou. Ele já estava procurando, já estava perto. Voltei para casa rápido. Marina estava sentada na sala, as mãos apertadas uma na outra, o rosto pálido. Eu ouvi. Ela disse antes que eu falasse qualquer coisa. Eu ouvi tudo. Marina, eu te disse. A voz dela subiu, meio histérica. Eu te disse que ele ia vir. Eu preciso ir embora agora, Humberto. Agora! Ela levantou, mas as pernas falharam e ela quase caiu. Segurei ela pelo braço. Você não vai a lugar nenhum desse jeito.
Senta. Ele vai te matar. Ele vai matar você e depois vai me matar. Você não entende o que ele é capaz. Eu entendo, mas fugir agora, desse jeito, é pior. Ele está procurando nas estradas, nas fazendas. Se você sair agora, ele te pega. Então, o que eu faço? Ela gritou e as lágrimas desceram. O que eu faço, Humberto? Eu não aguento mais. Eu não aguento mais fugir. Segurei os ombros dela, firme, mas sem machucar. Você não vai fugir mais. A gente vai pensar. Vai ter um plano. Mas agora você precisa ficar calma. Ela soluçou, o corpo inteiro tremendo, e então desabou. Desabou no meu peito, chorando, as mãos agarradas na minha camisa, o choro saindo em ondas, alto, desesperado. Eu segurei ela, não sabia o que dizer, não tinha palavras. Então só segurei, deixando ela chorar tudo que precisava chorar, até o corpo dela parar de tremer, até o choro virar só soluços baixos, cansados. Quando ela se afastou, o rosto estava vermelho, molhado. Desculpa, sussurrou. Não precisa pedir desculpa. Levei ela de volta para o quarto e deixei descansar. Tranquei todas as portas e janelas. Peguei a espingarda de novo e fiquei de vigília. A noite ia cair em algumas horas. E eu sabia. Ele estava se aproximando. Fim do capítulo 3. O cerco está se fechando. Comente de onde você está lendo. Continue 1606 Orchestrated Narrative Continuation with Escalating Tension and Character Development. 6. Sou usuário, quer que eu continue com o capítulo 4. Preciso manter a atenção crescente, criar um momento de aflição e decisão difícil. Vou seguir as diretrizes. Narrativa em primeira pessoa. Tom emocional crescente. Frases curtas nos momentos de tensão. Diálogos realistas e com emoção contida. Descrições sensoriais fortes. Calor, sons, cheiros. O fazendeiro precisa fazer escolhas difíceis, revelar mais sobre a história de Marina, aumentar a tensão com a aproximação do perigo, mostrar o vínculo crescendo entre eles, manter tudo verossímil e humano. Vou criar uma situação de aflição crescente. Talvez o marido apareça ou chegue muito perto, ou algum outro obstáculo que force Humberto a tomar decisões difíceis. Capítulo 4. A tempestade. Escureceu rápido, como sempre escurece no interior. Um minuto tem luz, no outro já é noite fechada. Acendi só o lampião da cozinha, mantive o resto da casa no escuro. Se alguém viesse, não ia ver muita coisa de longe. Marina estava deitada no quarto, mas eu sabia que ela não dormia. Dava para ouvir ela se mexendo, o ranger da cama velha toda vez que ela virava de lado. O medo não deixa a gente descansar. Eu sabia bem disso. Fiquei sentado na cadeira da cozinha, de frente para a porta, a espingarda atravessada no colo. A casa gemia com o vento que começava a levantar lá fora. Vento forte, daqueles que anunciam temporal. Olhei para o relógio na parede, 9 e pouco da noite. Foi quando ouvi o trovão, ainda distante, roncando no horizonte. E então vi o clarão. Relâmpago. A chuva vinha, levantei e fui até a janela. O céu estava carregado, negro, sem uma estrela. As nuvens passavam rápido, empurradas pelo vento. As árvores já balançavam, as folhas virando, mostrando o lado de baixo, sinal certeiro de tempestade pesada. Humberto! Virei! Marina estava parada na porta da cozinha, os braços cruzados, o rosto pálido na luz fraca do lampião. Vai chover, eu disse. Eu sei, eu sinto. Ela veio até a mesa e sentou, as mãos tremendo. Não era só o medo do marido, era medo de tudo. Da noite, da solidão, da vida que ela tinha vivido até ali. Quer um chá? Perguntei. Ela assentiu. Coloquei água para ferver e peguei as ervas que eu tinha plantadas no quintal. Erva cidreira, capim-santo. A Célia sempre dizia que chá acalma. Eu nunca acreditei muito, mas fazia mesmo assim. Enquanto esperava a água ferver, o vento aumentou. A porta da varanda bateu, mesmo trancada.
Fui lá e coloquei a trava de madeira. Quando voltei, Marina estava com o rosto entre as mãos. Ele me conhece, ela disse, sem levantar a cabeça. Conhece como eu penso. Sabe que eu fujo para longe de cidade, que eu gosto de lugar quieto, escondido. Ele vai vasculhar fazenda por fazenda até me encontrar. Aqui ele não entra. Você não entende. Ele convence as pessoas. Ele mente bem. Diz que eu sou louca, que eu fugi, que eu sou perigosa. E as pessoas acreditam. Todo mundo sempre acredita nele. Servi o chá e coloquei na frente dela. O vapor subia, cheirando a mato doce. Eu não acredito. Ela levantou o rosto e me olhou. Mas por quê? Por que você acredita em mim? Sentei na cadeira do outro lado da mesa. Porque eu vi onde ele te deixou. Vi as cordas, vi as marcas. Homem que faz isso com a própria mulher não merece ser chamado de marido. Os olhos dela encheram de lágrimas de novo, mas dessa vez ela não chorou, só segurou a caneca com as duas mãos, sentindo o calor. Eu me casei com ele nova demais, ela disse baixinho. 17 anos. Achei que era amor. Ele era bonito, charmoso, falava tudo o que eu queria ouvir. Meus pais não gostavam dele, mas eu não escutei. Fugi, casei, pensei que ia ser feliz. Ela tomou um gole do chá, devagar. No começo foi bom. Ou eu achei que era bom, não sei mais. Depois vieram as brigas, os gritos, os empurrões. Quando percebi, já estava presa, sem família, sem amigos, sem dinheiro. Só ele, sempre ele. A voz dela ficou mais baixa, quase um sussurro. Teve uma vez que eu tentei fugir para a casa da minha mãe. Ele me buscou no mesmo dia, bateu em mim na frente dela e ela não fez nada. Disse que mulher casada tem que aguentar, que eu fiz a escolha, agora tinha que viver com ela. Cerrei os punhos embaixo da mesa. Depois disso eu desisti da minha família. Só tentava sobreviver, sabe? Fazer tudo certinho para ele não ficar bravo. Mas nunca era o suficiente. Sempre tinha alguma coisa errada. A comida, a casa, a roupa, sempre eu. O trovão roncou mais perto agora, fazendo a janela tremer. O relâmpago clareou a cozinha inteira por um segundo, e eu vi o medo estampado no rosto dela. Há 2 anos eu engravidei. Meu corpo ficou tenso. Marina continuou, a voz tremendo. Pensei que ia ser diferente, que ele ia mudar, que ia ser pai, ia ser melhor. Mas ficou pior. Muito pior. Ele dizia que o filho não era dele, que eu tinha traído. Gritava, me empurrava, me xingava de tudo quanto é nome. Ela parou, respirou fundo, apertou os olhos com força. Eu perdi o bebê com 5 meses. Silêncio. Só o vento gemendo lá fora. Foi culpa dele? Perguntei mesmo já sabendo a resposta. Ela assentiu, as lágrimas escorrendo. Ele me empurrou na escada. Disse que foi acidente. Disse que eu que tropecei. Mas eu sei. Eu sei que ele fez de propósito. Levantei da cadeira. Não conseguia ficar parado. A raiva estava queimando por dentro, subindo, apertando o peito. Depois disso, eu jurei para mim mesma que ia embora, que ia fugir e nunca mais voltar. Juntei dinheiro escondido, centavo por centavo. Demorou quase 2 anos, e quando finalmente juntei o suficiente, você sabe o que aconteceu. A primeira gota de chuva bateu no telhado. Depois veio outra, e outra. Em segundos a chuva desabou, forte, pesada, tamborilando no zinco velho com um barulho ensurdecedor. Marina se encolheu na cadeira, abraçando o próprio corpo. Eu sinto que não importa o que eu faça, ele sempre vai me encontrar, sempre vai me trazer de volta, ou vai me matar. E eu tô cansada, Humberto. Tô tão cansada de ter medo. Fui até ela, me agachei ao lado da cadeira, segurei a mão dela, fria, tremendo. Você não vai voltar para ele, eu te prometo. Você não pode prometer isso. Posso. E prometo. Ela me olhou nos olhos, procurando algo. Não sei se era verdade, esperança ou só alguém que não fosse mentir para ela. O que ela viu, não sei. Mas ela apertou minha mão de volta. Foi quando a luz apagou.
O lampião piscou e morreu, deixando a gente no escuro total. A chuva batia cada vez mais forte, o vento uivava, e dentro da casa tudo ficou negro como breu. Humberto! A voz dela saiu pequena, assustada. Tô aqui, não solta minha mão. Levantei devagar, puxando ela comigo. Tateei até achar a gaveta onde ficavam as velas. Acendi uma com o isqueiro e a luz fraca voltou, dançando nas paredes. Marina estava pálida, os olhos arregalados. Isso é normal? A luz cair assim? É, sempre que tem temporal. O gerador deve ter desligado. Vou lá ver. Não, ela agarrou meu braço. Não sai, por favor. Marina, eu preciso... Se ele está lá fora, se está esperando, por favor, Humberto, não me deixa sozinha. Vi o pânico no rosto dela. Verdadeiro, profundo. E eu sabia que não era só medo do escuro. Era medo de tudo que tinha acontecido antes. De todas as vezes que ela ficou sozinha, desamparada, esperando a próxima pancada, a próxima humilhação. Tá bem, eu disse. Eu fico. Peguei mais 2 velas, acendi e deixei pela casa. A chuva não dava sinais de passar. Pelo contrário, ficava cada vez mais forte. O vento chicoteava as árvores e às vezes vinha um clarão de relâmpago tão forte que iluminava tudo como se fosse dia. Sentamos de novo na cozinha, um de frente para o outro, só a luz das velas entre nós. A casa gemia, rangia, estremecia e a gente ficou ali, esperando a tempestade passar. Foi então que ouvi um barulho diferente, motor de carro. Marina ouviu também. Vi o pânico tomar conta do rosto dela. É ele, ela sussurrou. É ele, Humberto. Eu sei que é ele. Peguei a espingarda e fui até a janela. Apaguei a vela mais perto e espiei pela fresta da cortina. Faróis. 2 faróis cortando a chuva, vindo devagar pela estrada de terra. Vindo direto para cá. Fim do capítulo 4. A tempestade chegou. E ele também. Comente de onde você está acompanhando. Continue D6.E com Unarchitected High Tension Narrative. Chapter with Confrontation and Emotional Depth. O usuário quer que eu continue com o capítulo 5. A tensão está aumentando. O marido de Marina chegou durante a tempestade. Preciso criar um capítulo bem trabalhado que mantenha a atenção alta, mostre o confronto ou a tentativa de confronto, revele mais sobre a personalidade manipuladora do Reinaldo, mostre a coragem de Humberto em proteger Marina, criar reviravoltas e momentos de aflição, manter o tom emocional e realista, usar descrições sensoriais fortes, a chuva, o medo, a escuridão. Diálogos curtos e tensos. Não resolver tudo de uma vez. Manter o suspense para os próximos capítulos. Vou criar um capítulo onde Reinaldo tenta entrar, manipula, ameaça, mas Humberto se mantém firme. Talvez ele vá embora, mas deixe claro que vai voltar, ou algo aconteça que force uma decisão difícil. Capítulo 5. O confronto. A caminhonete parou em frente à casa. Os faróis ficaram acesos, cortando a chuva, iluminando a varanda. Eu via só a silhueta atrás do para-brisa, borrada pela água que escorria. Humberto! A voz de Marina tremia tanto que mal saía. Vai pro quarto, eu disse sem tirar os olhos da janela. Tranca na porta por dentro. E você? Eu resolvo isso. Ele tem arma, ele sempre anda armado. Olhei para ela. O rosto estava molhado de lágrimas, os olhos arregalados de terror puro. Eu também tenho, agora vai. Ela hesitou, mas foi. Ouvi os passos apressados no corredor, a porta do quarto batendo, a chave girando na fechadura. A porta da caminhonete se abriu. Um homem desceu, alto, ombros largos, usando uma jaqueta de couro mesmo debaixo da chuva. Ele ficou parado ali por uns segundos, olhando para casa, e então começou a andar, devagar, calculado. Quando subiu os degraus da varanda e bateu na porta, o som ecoou pela casa toda. 3 batidas, fortes, impacientes. Eu não respondi. Mais 3 batidas.
Eu sei que tem alguém aí dentro. A voz era grossa, autoritária. Abra essa porta. Silêncio. Olha, eu não quero problema. Só vim buscar minha esposa. Ela fugiu de casa, tá confusa, doente. Preciso levar ela de volta. Segurei firme na espingarda e fui até a porta. Não abri, só falei através da madeira. Não tem ninguém aqui. Ouvi uma risada baixa do outro lado. Ô, amigo, não me toma por idiota. Eu sei que ela tá aí. Vi seu vizinho hoje cedo. Ele disse que não viu nada, mas eu sei quando alguém tá mentindo. E você tá mentindo também. Eu disse que não tem ninguém aqui. Agora sai da minha propriedade. Silêncio. Depois, a voz ficou mais calma, quase amigável. Olha, eu entendo. Ela deve ter contado alguma história para você, né? Deve ter dito que eu bato nela, que eu maltrato. É isso que ela faz. Mente, manipula. Ela é doente da cabeça, amigo. Tem problema sério. Os médicos já falaram. Não me interessa. Deveria interessar. Porque se você estiver escondendo ela aí, você está cometendo um crime. Ela é minha esposa. Eu tenho direito legal de buscá-la. O direito legal não inclui amarrar mulher e deixar jogada na estrada para morrer. Silêncio, mais longo dessa vez. Quando ele falou de novo, a voz tinha mudado, ficado fria, perigosa. Então ela tá aí mesmo. Eu não disse isso. Não precisou. Ouvi ele se mexer na varanda. Escuta aqui, seu velho de merda. Eu vim buscar o que é meu e eu vou levar. Pode ser por bem ou por mal. Você escolhe. Engatilhei a espingarda. O barulho ecoou no silêncio. Do outro lado da porta, ouvi ele dar um passo para trás. Eu escolho que você saia da minha propriedade. Agora. Você vai atirar em mim? É isso? Vai matar um homem por causa de uma vagabunda que você nem conhece? A raiva subiu, mas eu mantive a voz firme. Vou atirar se você tentar entrar, e não vou mirar para assustar. O vento uivou, a chuva bateu mais forte. Ouvi ele respirar fundo, controlando a raiva. Tá bom, ele disse por fim. Tá bom, eu vou embora. Mas você tá cometendo um erro muito grande. Eu assumo o risco. Não é só você que vai assumir, é ela também. Porque quando eu voltar, e eu vou voltar, não vai ser na conversa. Você entendeu? Não respondi. Só fiquei ali, do outro lado da porta, a espingarda apontada, esperando. Ouvi os passos descendo os degraus da varanda. Ouvi a porta da caminhonete abrir e fechar. O motor ligou e os faróis começaram a se mover, virando. Mas em vez de ir embora, a caminhonete parou de novo. Ele apagou os faróis. Meu sangue gelou. Esperei 1 minuto, 2. A chuva continuava caindo e eu não via mais nada lá fora. Só a escuridão, o barulho da água, o vento. Foi quando ouvi o vidro quebrar. Nos fundos da casa, corri para o corredor, a espingarda pronta. A janela da cozinha tinha sido estilhaçada, vidros espalhados pelo chão e a cortina balançando com o vento que entrava, trazendo a chuva para dentro. "Marina!" gritei. "Fica trancada!" Ouvi ela gritar do quarto, apavorada. Apontei a espingarda para a janela quebrada, esperando ele aparecer. Mas não veio ninguém. E então, ouvi o barulho de novo. Outra janela. Na sala. Ele estava quebrando tudo. Tentando me fazer sair, me fazer perder o controle, me fazer errar. Voltei para a sala correndo. A janela ali também estava quebrada, a chuva entrando, molhando tudo. Mas ele não tinha entrado. Ainda. "Você acha que vai me parar com uma espingarda velha?" A voz dele gritou lá de fora, vindo de algum lugar que eu não conseguia ver. "Você acha que é herói? Vai morrer por uma mulher que nem é sua?" Não respondi. Fiquei parado no meio da sala, girando devagar, tentando localizar de onde vinha a voz. O coração batia forte, o suor escorria misturado com a chuva que pingava do telhado. Mais um barulho. A porta do quarto dos fundos. Ele tinha arrombado. Corri até lá.
O quarto estava vazio. Eu não usava fazia anos, só guardava tralhas velhas. Mas a porta estava escancarada, batendo com o vento, e a chuva entrava, encharcando o assoalho de madeira. Humberto! A voz de Marina gritou lá do quarto. Ele vai entrar! Ele vai me pegar! Não vai! Gritei de volta. Fica aí! Voltei para o corredor. Encostei a espingarda no ombro, mirando para a porta arrombada. Se ele entrasse por ali, eu ia atirar. Não ia pensar duas vezes. Mas ele não entrou. Fez pior. Ouvi o barulho de motor e então vi o clarão de fogo. Ele tinha ateado fogo no paiol. Corri até a janela da sala e vi as chamas subindo, mesmo debaixo da chuva forte. Ele tinha usado gasolina, muito gasolina. O fogo lambia a madeira velha, se espalhando rápido. Você quer morrer queimado, velho? Ele gritou lá de fora. Ou quer entregar minha mulher e viver? O paiol ficava a uns 20 metros da casa. Se o vento mudasse de direção, podia trazer as chamas para cá. Podia queimar tudo. Humberto! Marina gritou batendo na porta. O que está acontecendo? Fica aí, não sai daí. O fogo crescia. Mesmo com a chuva, crescia. E eu estava preso dentro de casa, sem poder sair, sem poder apagar, porque se eu saísse, ele ia entrar. Última chance, ele gritou. Manda ela para fora ou eu taco fogo na casa também. Olhei para o corredor. A porta do quarto trancada. Marina lá dentro, apavorada, esperando. Olhei para a janela, o fogo lá fora crescendo. Olhei para a espingarda na minha mão e tomei uma decisão. Abri a porta da frente de uma vez e saí para a varanda, a espingarda apontada. Seu filho da puta! Gritei na chuva. Você quer briga? Então vem! Vi ele parado perto da caminhonete, a silhueta recortada pelo fogo do paiol. Ele tinha alguma coisa na mão. Garrafa, mais gasolina. Manda ela sair! Gritou de volta. Ela não é sua, ela não é de ninguém. E você não vai encostar a mão nela nunca mais. Ele riu. Um riso alto, debochado. Você não sabe com quem tá mexendo, velho. E você não sabe quem eu sou. Dei um passo para frente, depois outro. Descendo os degraus da varanda, entrando na chuva, a espingarda firme no ombro, mirando direto nele. Eu perdi tudo que eu amava nessa vida. Falei, a voz saindo firme apesar do medo. Perdi minha mulher, perdi meu filho. Não sobrou mais nada para eu ter medo de perder. Então, se você acha que eu não atiro, pode vir descobrir. Ele ficou parado, olhando, calculando. Você não tem coragem. Tenta. O silêncio durou uma eternidade. Só a chuva caindo, o fogo crepitando, o vento uivando. Então ele jogou a garrafa no chão, quebrou, a gasolina se espalhando, misturada com a água. Isso não acaba aqui, ele disse, a voz baixa, promessa e ameaça. Eu volto, e quando eu voltar, ninguém vai te salvar. Entrou na caminhonete, ligou o motor. Os faróis acenderam de novo, me cegando por um segundo, e foi embora. Vi as luzes sumirem na chuva, descendo a estrada, até desaparecerem completamente. Só então abaixei a espingarda. Só então percebi que as mãos tremiam. Corri até o paiol. A chuva tinha ajudado, mas ainda tinha fogo. Peguei o balde que ficava no poço e joguei água. 1 balde, 2, 3, até as chamas morrerem de vez, deixando só fumaça preta e madeira chamuscada. Quando voltei para casa, encharcado, sujo de fuligem, Marina estava na porta. Tinha destrancado, estava parada ali, tremendo, chorando. Você enfrentou ele, ela sussurrou. Enfrentei. Você podia ter morrido. Podia. Por quê? Ela gritou, as lágrimas se misturando com a chuva. Por que você fez isso? Não soube o que responder, só abracei ela. E ela desabou de novo, chorando no meu peito, as mãos agarradas na camisa molhada. Porque ninguém merece viver com medo, eu disse por fim. Ninguém. Ficamos ali, debaixo da chuva, abraçados, até a tempestade começar a passar. Mas eu sabia. Ele tinha ido embora, mas ia voltar.
e da próxima vez seria pior. Fim do capítulo 5. O confronto aconteceu, mas a ameaça continua. Deixe seu comentário. Continue 16.14 Orchestrated Narrative Progression with Emotional Depth and Character Transformation. O usuário quer que eu continue com o capítulo 6. A história está progredindo bem, com tensão crescente. Agora preciso desenvolver as consequências do confronto, a necessidade de tomar uma decisão definitiva, aprofundar o vínculo entre Humberto e Marina, preparar para a virada decisiva que virá no próximo capítulo, manter a tensão emocional alta, incluir momentos de humanidade e conexão entre os personagens, mostrar a transformação interna do Humberto, preparar para a resolução. Vou criar um capítulo bem trabalhado, com diálogos emocionais, descrições sensoriais fortes da madrugada pós-tempestade e decisões difíceis que precisam ser tomadas. Capítulo 6. A decisão. A chuva parou perto das 4 da manhã. Deixou tudo encharcado, pingando, cheirando a terra molhada e cinza molhada do paiol queimado. Eu não dormi. Fiquei sentado na sala, a espingarda do lado, olhando pela janela quebrada, esperando ele voltar. Marina também não dormiu. Ela ficou no quarto, em silêncio. Mas eu sabia que ela estava acordada, porque de vez em quando ouvia ela andar de um lado para o outro, nervosa, sem descanso. Quando o céu começou a clarear, um cinza pálido e cansado, eu me levantei e fui até a cozinha. Ainda tinha água no fogão a lenha de ontem. Esquentei e fiz café. Café forte de novo, porque era o único jeito que eu sabia fazer. Ouvi a porta do quarto se abrir. Marina apareceu no corredor descalça, usando ainda minha camisa de flanela. O cabelo estava bagunçado, o rosto pálido, os olhos inchados de tanto chorar. "Bom dia", ela disse baixinho. "Bom dia." Servi 2 canecas e levei para a mesa. A gente sentou um de frente para o outro, como tinha sentado ontem, antes do inferno começar. Mas tudo era diferente agora. O vidro quebrado espalhado pelo chão, a cortina rasgada balançando com o vento da manhã, o cheiro de fumaça que ainda entrava pela janela. Marina segurou a caneca com as 2 mãos, mas não bebeu. Só ficou olhando para o café, perdida nos próprios pensamentos. "Humberto", ela começou, mas a voz falhou. Esperei. Ela respirou fundo, juntou coragem. "Eu preciso ir embora. Hoje. Agora. Para onde? Não sei. Qualquer lugar, longe. Ele não vai parar, você viu. Ele vai voltar. E da próxima vez vai ser pior. Eu não posso deixar você morrer por minha causa. Ninguém vai morrer. Você não sabe disso." Ela levantou a voz desesperada. "Você não conhece ele. Eu conheço. Eu vivi 10 anos com aquele homem. Ele não desiste, ele não perdoa. E agora você fez ele passar vergonha, você apontou uma arma para ele, você o humilhou. Ele vai voltar para se vingar. Então deixa ele vir." "Não." Ela bateu a mão na mesa, derramando um pouco do café. "Não, eu não vou deixar mais ninguém se machucar por minha causa. Já basta o que eu passei, já basta." As lágrimas voltaram, descendo rápido, pingando na mesa. "Marina", comecei. "E você não entende", ela gritou se levantando. "Você não entende o que é viver fugindo, se escondendo, sempre com medo. Você não entende o que é olhar para trás toda hora, esperando ver a cara dele. Você não entende o que é não ter para onde ir, não ter ninguém, não ter nada." A voz dela quebrou de vez. Ela cobriu o rosto com as mãos, os ombros tremendo. Levantei e fui até ela. Segurei os ombros dela, firme, mas com cuidado. "Você tem razão", eu disse. "Eu não entendo. Não vivi o que você viveu, mas eu entendo uma coisa: ficar fugindo não resolve. Você pode correr para onde for, que ele vai continuar atrás. Você disse isso ontem. Ele sempre te acha." Ela soluçou sem levantar o rosto. "Então a gente precisa fazer diferente", continuei. "A gente precisa resolver isso de uma vez." "Como?", ela perguntou, a voz abafada pelas mãos. "Como a gente resolve?
Ele tem amigos, tem dinheiro, tem influência. Ninguém vai acreditar em mim contra ele. Ninguém nunca acreditou. Eu acredito. Ela abaixou as mãos devagar e me olhou. Os olhos vermelhos, molhados, mas ainda com aquela tristeza profunda que parecia não ter fim. E o que a gente faz? Respirei fundo. A verdade é que eu não sabia. Não sabia qual era o caminho certo. Só sabia que não podia deixar ela fugir de novo, sozinha, sem rumo, para acabar do mesmo jeito, ou pior. A gente vai para as cidades, eu disse. A gente procura ajuda, delegacia, advogado, alguma assistência. Tem que ter um jeito legal de te proteger. Eu já tentei, ela disse desesperada. Já fui na delegacia 3 vezes. Ele sempre aparece depois, convence todo mundo que eu inventei, que eu sou louca, que eu menti. No fim, eu sou quem acaba mal vista. Dessa vez é diferente. Dessa vez você tem prova. Que prova? Apontei para o pescoço dela, onde as marcas ainda estavam roxas, gritantes. As marcas, os ferimentos, e você tem testemunha? Quem? Eu? Eu te achei amarrada na estrada. Eu vi o estado que você estava. Isso não é invenção, é fato. Ela balançou a cabeça sem acreditar. Não vai adiantar. Ele vai dar um jeito. Ele sempre dá um jeito. Então a gente tenta até não ter mais jeito nenhum. Mas a gente tenta, porque ficar parada é que não dá. Marina me olhou por um tempo longo, procurando algo. Força, talvez. Ou esperança. Ou só alguém que não fosse desistir dela. Por que você está fazendo isso? Ela perguntou de novo, a mesma pergunta de ontem, mas agora mais baixa, mais cansada. Eu não sou nada para você. Você nem me conhece. Sentei na cadeira de novo. Olhei para a caneca de café, ainda fumegando. Faz 3 anos que eu perdi minha família, comecei. Acidente na estrada. Minha esposa e meu filho morreram na hora. Eu fiquei, não sei porquê. Às vezes acho que foi castigo, às vezes acho que foi só azar. Olhei para ela. Depois disso eu parei de viver de verdade. Continuei respirando, trabalhando, comendo, dormindo, mas por dentro eu estava morto também. Só que ninguém enterrou. Marina sentou de volta, escutando. Quando eu te vi naquela estrada, amarrada, abandonada, eu vi uma coisa que eu conhecia bem: desamparo. A sensação de que o mundo seguiu em frente e te esqueceu, de que ninguém se importa se você vive ou morre. Minha voz saiu mais baixa. Eu não consegui salvar minha família, não tive chance. Mas você o podia salvar. E se eu não fizesse isso, se eu passasse direto, eu ia ser tão covarde quanto aquele desgraçado que te amarrou ali. Ela ficou em silêncio, as lágrimas escorrendo de novo, mas dessa vez quietas, cansadas. Você me salvou, ela disse, a voz um sussurro. Ninguém nunca tinha feito isso antes. Então agora a gente termina o que começou. A gente te tira dessa situação de vez. Ela limpou o rosto com as costas da mão. E se não der certo, a gente tenta de novo. E se ele me pegar antes? Não vai pegar, como você sabe, porque eu não vou deixar. Ela me olhou e pela primeira vez vi algo diferente no rosto dela. Não era só medo, não era só desespero. Era uma pontinha pequena, frágil, de esperança. Tá bom, ela disse por fim. A gente tenta. Arrumamos a casa o mínimo que dava. Eu tampei as janelas quebradas com tábuas velhas que tinha no galpão. Marina varreu o vidro. A gente não falou muito. Só trabalhou, cada um no seu canto, cada um nos seus pensamentos. Quando o sol já estava alto, eu busquei a caminhonete velha que ficava guardada na garagem. Uma F1000 que era do meu pai, já tinha uns 30 anos, mas ainda andava. Abasteci, chequei os pneus, coloquei água no radiador. Marina colocou os sapatos. Eu tinha achado um par velho da Célia no armário. Não serviam direito, mas era melhor que andar descalça. Ela vestiu uma calça jeans minha presa com cinto e uma camiseta que ficou grande demais, mas ela não ligou. Só queria sair dali. Antes de ir embora, passei na casa do Zé Pequeno. Bati na porta e ele atendeu, ainda de pijama, a barriga estufada para fora. Humberto, que cedo, rapaz.
Aconteceu alguma coisa? Aconteceu. O marido dela apareceu ontem de noite. O rosto dele fechou. E eu mandei ele embora. Mas ele ateou fogo no meu paiol antes de ir. Filho da puta. Eu vou levar ela para a cidade, ver se consigo ajuda na delegacia. Mas se ele voltar aqui e eu não tiver, eu queria que você ficasse de olho. Pode deixar, eu fico. E se ele aparecer, eu ligo para você. Valeu, Zé. Ele apertou minha mão. Você está fazendo a coisa certa, Humberto. Nem todo mundo faria. Voltei para a caminhonete. Marina estava sentada no banco do carona, as mãos apertadas no colo, o olhar perdido no para-brisa. Pronta? Perguntei. Ela assentiu. Liguei o motor e saí pela estrada de terra. A poeira subindo atrás da gente, a fazenda ficando para trás. Marina não olhou para trás nenhuma vez, só para frente. E pela primeira vez em muito tempo, eu senti que estava fazendo alguma coisa que importava, alguma coisa que valia a pena, alguma coisa que dava sentido para continuar vivo. Fim do capítulo 6. A jornada rumo à cidade começa. Comente de onde você está lendo. Continue 16 Architected, Penultimate Chapter with Emotional Climax and Character Transformation. O usuário quer que eu continue com o capítulo 7. De acordo com a estrutura proposta, estamos chegando perto do final. 8 capítulos no total. O capítulo 7 deve ser a travessia final. Um momento de alívio tenso, superação, chegada ou despedida. Deve ter sentido emocional forte. Vou criar um capítulo que mostre a ida à cidade. Tentativa de conseguir ajuda, delegacia, possíveis obstáculos, tensão, um momento de virada ou revelação importante, preparação para o desfecho final. Vou manter o tom emocional, diálogos realistas, descrições sensoriais fortes e focar na transformação tanto de Marina quanto de Humberto. Capítulo 7. O caminho da esperança. A estrada de terra deu lugar ao asfalto depois de uns 20 minutos. A BR-153 estava vazia naquela hora da manhã, só alguns caminhões passando, levantando vento. O sol batia forte no para-brisa e eu abaixei o quebra-sol. Marina estava calada desde que saímos. Olhava pela janela, os braços cruzados, o corpo tenso. De vez em quando ela olhava para o retrovisor, checando se tinha alguém atrás da gente. Ninguém está seguindo, eu disse. Ela não respondeu. Só continuou olhando. Anápolis ficava a uns 60 quilômetros. Cidade média, movimentada com delegacia, hospital, advogados. Era o melhor lugar para começar. Longe o suficiente da fazenda, perto o suficiente para voltar no mesmo dia se precisasse. Passamos por Goianésia, depois por Barro Alto. Cidadezinhas pequenas, ruas de terra vermelha, casas simples, gente na calçada tomando café. Vida normal. Gente vivendo sem medo, sem precisar fugir, sem olhar para trás toda hora. Devia ser bom, pensei. Viver assim. Humberto. Marina falou de repente, a voz baixa. Fala. Se ele estiver na cidade, se a gente cruzar com ele, a gente não vai cruzar. Mas se cruzar, segurei o volante com mais força. Eu não deixo ele chegar perto de você. Ela ficou quieta de novo, mas vi ela relaxar um pouco. Os ombros descendo, a respiração ficando mais calma. Entramos em Anápolis pouco antes do meio-dia. A cidade estava cheia, barulhenta, gente para todo lado. Carros, motos, ônibus, buzina, música alta saindo das lojas. Marina encolheu no banco, como se o barulho doesse. Muita gente, ela sussurrou. Mas é bom. Ele não vai te achar no meio de tanta gente. Encontrei uma vaga perto da delegacia central, uma construção velha de 2 andares, pintada de verde desbotado. Tinha uma viatura parada na frente e um policial sentado na guarita, mexendo no celular. Vamos, eu disse, desligando o motor. Marina não se mexeu. Marina, eu não sei se consigo. Consegue. Eu vou estar do seu lado. Ela fechou os olhos, respirou fundo 3 vezes e abriu a porta.
Entramos juntos. O lugar cheirava a papel velho, café requentado e mofo. Tinha uma recepcionista atrás de um balcão sujo, digitando alguma coisa no computador. Ela nem levantou a cabeça quando a gente chegou. "Bom dia", eu disse. "Dia, o que precisa?" "A gente precisa registrar uma denúncia, violência doméstica." Ela parou de digitar e olhou para Marina. Olhou para o pescoço, para os braços, para as marcas que ainda estavam visíveis. A expressão não mudou, como se ela visse aquilo todo dia. "Aguardem ali, vou chamar alguém." Sentamos num banco de madeira dura, encostado na parede. Marina estava tremendo de novo, as mãos apertadas uma na outra. "Calma", eu disse. "Você está fazendo a coisa certa. E se não acreditarem em mim? Vão acreditar." Mas no fundo eu também tinha medo. Medo de que ela tivesse razão. Medo de que a gente saísse dali sem nada, de volta para a estaca zero. Esperamos quase meia hora. Quando finalmente chamaram, era uma policial. Mulher, uns 40 anos, cabelo curto, cara cansada. Ela nos levou para uma sala pequena com uma mesa e 3 cadeiras. "Senta", ela disse, sem rodeios. "Nome?" "Marina. Marina da Silva Santos." A policial anotou. "E você?" Olhou para mim. Humberto Mendes." "Eu sou testemunha." Ela assentiu e voltou para Marina. "Me conta o que aconteceu." Marina respirou fundo e começou. Contou tudo. O casamento, os anos de abuso, as tentativas de fuga, o bebê que perdeu, a última vez que tentou ir embora. Contou como ele a amarrou e largou na estrada. Como eu a encontrei. Como ele apareceu na fazenda ontem de noite, quebrando janelas, ateando fogo, ameaçando. A policial escutou em silêncio, anotando de vez em quando. O rosto não demonstrava nada, nem compaixão, nem dúvida, só cansaço. Quando Marina terminou, a policial largou a caneta. "Você tem provas?" "As marcas", Marina disse, mostrando os pulsos, o pescoço. "E ele tem testemunha", apontou para mim. A policial me olhou. "Você viu ela amarrada?" "Vi. Abandonada na estrada, a uns 15 quilômetros da minha fazenda. Cordas nos pulsos, marcas de violência. Se eu não tivesse parado, ela estava morta." "E o marido dela?" "Você viu ele?" "Vi. Ontem à noite. Ele foi na minha casa procurando ela. Ameaçou, quebrou minhas janelas, botou fogo no meu paiol." "Você tem como provar?" "Tenho as janelas quebradas, tenho o paiol queimado e tenho um vizinho que viu o cara passando pela região procurando ela." A policial anotou mais algumas coisas, depois olhou para Marina de novo. "Nome dele?" "Reinaldo. Reinaldo Augusto Santos." A policial digitou no computador. Esperou, franziu a testa. "Ele tem antecedentes?" "Tem", Marina disse. "Briga em bar, porte ilegal de arma, mas nunca deu em nada. Ele sempre dá um jeito." A policial suspirou. Olhou para a tela, depois para Marina, depois para mim. "Olha", ela disse, o tom mudando um pouco, ficando menos oficial, mais humano. "Eu vou registrar a denúncia. Vou pedir uma medida protetiva para você. Mas vocês precisam entender que isso não é garantia de nada." "Como assim?" perguntei. "O papel diz que ele não pode chegar perto dela, mas papel não segura homem. Se ele quiser descumprir, ele descumpre. E a gente só vai saber quando já for tarde. Então o que ela faz?" Minha voz saiu mais alta, irritada. "Fica esperando ele matar ela?" "Não, ela fica longe. Bem longe, muda de cidade, se esconde, não dá endereço, não conta pra ninguém onde tá. E se ele aparecer, liga pra polícia na hora." Marina abaixou a cabeça. Eu vi a esperança escorrer pelo rosto dela como água. "Eu não tenho pra onde ir", ela sussurrou. "Não tenho família, não tenho dinheiro, não tenho nada." A policial ficou em silêncio. Depois se levantou e foi até um arquivo velho. Voltou com um papel. "Aqui tem o endereço de um abrigo. Eles acolhem mulheres em situação de violência. Tem cama, comida, assistência psicológica. Você pode ficar lá até se organizar." Marina pegou o papel com a mão tremendo. "E depois?"
Depois você reconstrói, devagar, um dia de cada vez. Eu olhei para o papel, olhei para Marina, olhei para a policial. Ela não precisa ir para o abrigo, eu disse. As duas me olharam. Ela pode ficar na minha fazenda, até se organizar, até ficar bem. Humberto, Marina começou. É longe, é isolado, ele não vai achar fácil. E se achar, eu tô lá. A policial balançou a cabeça. Não é recomendável. Se ele souber onde ela tá, ele vai lá. E pode acabar mal para vocês dois. Ou pode acabar bem, eu disse. Pode ser que a gente consiga tempo para ela se recuperar. Juntar um dinheiro. Pensar num plano. Melhor que jogar ela num abrigo cheio de gente estranha, sozinha de novo. A policial suspirou fundo. Eu não posso obrigar ninguém, vocês decidem. Mas fica registrado, eu avisei. Terminamos de preencher os papéis, assinamos tudo, pegamos as cópias. Quando saímos da delegacia, o sol estava a pino, queimando o asfalto. Marina parou na calçada, segurando os papéis, olhando para a rua movimentada. Você não precisa fazer isso, ela disse sem me olhar. Deixar eu ficar na sua casa. Você já fez demais. Eu sei que não preciso. Eu quero. Por quê? Olhei para ela, para o rosto magro, cansado, marcado, para os olhos que tinham visto tanta coisa ruim e ainda assim não tinham desistido completamente, porque aquela casa está vazia faz 3 anos e talvez seja bom ter alguém lá de novo, alguém que precise de um lugar seguro, alguém que me lembre que ainda tem gente nesse mundo que vale a pena ajudar. Ela me olhou e vi as lágrimas brilhando. Eu não sei como te agradecer. Não precisa. Só precisa ficar viva. É o suficiente. Voltamos para a caminhonete. Antes de ir embora, paramos num mercado. Comprei comida, comprei material para consertar as janelas, comprei roupas para ela. Nada muito caro. Só o básico mesmo. Calça, camiseta, roupa íntima, sapato que servisse direito. Marina ficou constrangida no começo, tentando recusar, mas eu insisti. Não é caridade, é o mínimo que alguém precisa para viver com dignidade. Quando entramos na estrada de volta, o sol já estava descendo. A luz batia de lado, deixando tudo dourado, bonito. Marina encostou a cabeça na janela e olhou a paisagem passando. Sabe, ela disse baixinho, faz tanto tempo que eu não me sinto segura que eu nem lembro mais como é. Vai lembrar. Você acha? Acho. Ela sorriu. Um sorriso pequeno, frágil, mas verdadeiro. O primeiro que eu via nela desde que a encontrei. E naquele momento, com o sol batendo no rosto dela, com a estrada se abrindo à frente, eu senti que talvez a gente conseguisse. Talvez a gente conseguisse transformar aquele encontro numa coisa boa, numa segunda chance, para ela e para mim também. Fim do capítulo 7. A esperança começa a nascer. Falta só o último capítulo. Comente de onde você está acompanhando. Continue 16. The Architected Final Chapter, Resolving Grief Through Authentic Transformation and Hope. Agora preciso escrever o capítulo final. Capítulo 8, que fecha a história com transformação, significado e esperança. De acordo com as instruções, deve mostrar como o encontro mexeu com o luto do fazendeiro, abertura para a esperança, recomeço, reconciliação com o passado, reflexão final sobre humanidade, perda e novos começos. Tom, emocional forte, mas verossímil. Não precisa de grande recompensa ou final milagroso. O gesto e o vínculo bastam. Deixar mensagens sobre empatia, luto, redenção, segundas chances e encontros que curam. Vou criar um capítulo que mostre o tempo passando, Marina se recuperando na fazenda, Humberto voltando a viver, saindo do luto. Um momento de ameaça, tensão com Reinaldo, tentando voltar, mas sendo detido pela medida protetiva ou por desistir. Transformação de ambos os personagens. Final que mostra a esperança sem ser forçado.
Talvez Marina conseguindo se organizar para seguir sua vida, mas mantendo vínculo com Humberto, reflexão final profunda sobre o significado daquele encontro. Preciso manter o tom realista, emocional, com diálogos verdadeiros e sem idealização excessiva. Capítulo 8. Recomeços. 3 meses depois. O sol nascia por trás do pasto, pintando o céu de rosa e laranja. Eu estava na varanda com a caneca de café, igual sempre fazia, mas dessa vez não estava sozinho. Marina estava do meu lado, sentada no banco de madeira, com uma caneca na mão também. Ela tinha engordado um pouco. O rosto não estava mais tão pálido e os olhos tinham perdido aquele medo constante que carregava quando chegou. "Vai chover mais tarde", ela disse, olhando para o céu. "Vai. Dá para sentir no ar." A gente ficou ali, em silêncio, só ouvindo os passarinhos acordando e o mugido distante das vacas. Era um silêncio bom. Não pesava, não sufocava. Era só paz. Os primeiros dias depois que voltamos da delegacia foram difíceis. Marina tinha medo de tudo, de barulho de carro, de alguém batendo na porta, até do vento mais forte. Ela dormia mal, acordava no meio da noite gritando, suada, achando que ele estava ali. Eu não sabia direito como ajudar. Nunca fui bom com palavras de conforto, mas aprendi que às vezes só ficar por perto já era o suficiente. Deixar a porta do quarto dela entreaberta, acender uma luz no corredor, fazer café quando ela acordava de madrugada sem conseguir voltar a dormir. Aos poucos, ela foi melhorando. Começou a me ajudar na cozinha, a cuidar das galinhas, a regar a horta que tinha sido da Célia e que eu tinha abandonado fazia anos. As plantas voltaram a crescer. Tomate, pimentão, couve, alface. Coisas simples, mas que deixavam a casa com um cheiro de vida de novo. A medida protetiva tinha saído. O papel dizia que Reinaldo não podia chegar a menos de 500 metros de Marina. Não podia ligar, não podia ameaçar. Papel, como a policial tinha dito. Mas papel que dava algum respaldo legal se ele insistisse. Ele não insistiu, pelo menos não pessoalmente. 2 semanas depois que voltamos da cidade, Zé Pequeno me ligou dizendo que a Ranger preta tinha passado de novo pela estrada, devagar, como se estivesse procurando. Eu fiquei de prontidão a noite toda, a espingarda do lado, mas ele não apareceu. Depois disso, nada. O Zé disse que ouviu dizer que Reinaldo tinha arrumado outra mulher, uma menina nova de Séries, uns 20 anos. Já estava morando com ela. Já estava fazendo o mesmo que fez com Marina. Quando contei para ela, vi a tristeza nos olhos. Não por ela, mas pela outra, pela próxima vítima que ia sofrer o que ela sofreu. A gente podia avisar ela, Marina tinha dito. Você acha que ela ia acreditar? Não, eu também não acreditava quando me avisaram. Quem te avisou? A ex-mulher dele, a primeira. Ela me procurou antes do casamento, me contou tudo. Eu não acreditei. Achei que ela era louca, que era ciumenta, que estava mentindo. Marina olhou para a janela, para o pasto lá fora. Eu era nova, burra, apaixonada. Achei que comigo seria diferente, que eu ia conseguir mudar ele. Ela riu, um riso triste. A gente sempre acha que vai ser diferente, né? Agora, 3 meses depois, Marina estava diferente. Mais forte, mais firme. Ela tinha conseguido um trabalho fazendo faxina na cidade 2 vezes por semana. Eu levava ela de manhã e buscava no fim do dia. O dinheiro não era muito, mas era dela. Conquistado com o próprio suor, sem depender de ninguém. Ela tinha aberto uma conta no banco, estava juntando, pensando no futuro. Humberto, ela disse, quebrando o silêncio da manhã. Eu preciso te falar uma coisa. Virei para ela. Fala. Ela mexeu na caneca, nervosa. Eu acho que está na hora de eu ir embora. Senti um aperto no peito. Não esperava. Ou esperava, mas não queria admitir. Você arrumou outro lugar? Arrumei. Uma pensão em Anápolis. É pequena, simples, mas eu consigo pagar com o que eu ganho. E eu acho que eu preciso disso.
preciso tentar viver sozinha de novo, do meu jeito. Engoli seco. Assenti. Eu entendo. Você me salvou, Humberto. Não só naquele dia, na estrada. Você me salvou todos os dias que eu fiquei aqui. Me deu tempo para respirar, para curar, para voltar a ser gente. Mas agora eu preciso seguir. Preciso ver se eu consigo ficar de pé sozinha. Você consegue. Ela sorriu, com os olhos brilhando de lágrimas. Eu tenho medo ainda. Muito medo. Mas é diferente agora. Antes era um medo que me paralisava. Agora é um medo que me impulsiona. Me faz querer ser mais forte, sabe? Sei. A gente ficou quieto de novo. O sol já tinha nascido todo e a luz batia quente na varanda. Quando você quer ir? Perguntei. Fim de semana, se você puder me levar. Posso. Ela limpou uma lágrima que teimava em cair. Eu nunca vou esquecer o que você fez por mim. E eu nunca vou esquecer o que você fez por mim. Ela me olhou confusa. Eu não fiz nada. Fez. Você me lembrou que ainda tem gente nesse mundo que precisa de ajuda e que ajudar vale a pena. Você me tirou daquela rotina vazia, daquele luto que não acabava nunca. Me fez voltar a sentir que eu ainda sirvo para alguma coisa. A voz dela saiu baixinha, emocionada. Você sempre serviu para alguma coisa, Humberto. Talvez. Mas eu tinha esquecido. No sábado de manhã, ajeitei as malas dela, que eram poucas, só uma sacola com as roupas que eu tinha comprado e algumas coisas que ela tinha conseguido juntar. Coloquei na caçamba da caminhonete e a gente partiu. A estrada estava tranquila, pouco movimento. Marina ia quieta, olhando pela janela, mas dessa vez não olhava para trás, olhava para frente. Quando chegamos na pensão, uma casa velha, reformada perto do centro, a dona estava esperando. Uma senhora gorda, simpática, de uns 60 anos. Você deve ser a Marina, seja bem-vinda, minha filha. Marina sorriu. Sorriso verdadeiro. Ajudei a subir as malas para o quarto dela. Era pequeno. Uma cama de solteiro, um guarda-roupa velho, uma janela que dava para a rua. Mas estava limpo, cheirando a desinfetante e roupa lavada. É perfeito, Marina disse. Desci com ela até a caminhonete. Na hora de ir embora, ela me abraçou, forte, apertado. Obrigada, ela sussurrou, por tudo. Qualquer coisa você me liga. Qualquer coisa eu tô aqui. Eu sei. Ela se afastou, limpou o rosto. Você vai ficar bem? Perguntei. Vou. E você? Também. A gente sabia que era mentira, pelo menos em parte. A gente ia sentir falta. Ia sentir a casa mais vazia, a rotina mais solitária. Mas a gente também sabia que era o certo, que era preciso, que a vida não para e que seguir em frente, mesmo com medo, era a única opção. Subi na caminhonete, liguei o motor, acenei para ela pela janela. Ela acenou de volta e eu fui embora. 2 semanas depois, estava na varanda de novo tomando café, quando ouvi o barulho de um carro subindo a estrada. Meu corpo ficou tenso por instinto, mas relaxou quando vi que era a caminhonete do Zé Pequeno. Ele desceu, tirou o chapéu, mas estava sorrindo. Humberto, trouxe uma notícia. Que notícia? Prenderam o Reinaldo. Meu coração disparou. Como assim? A menina nova que estava com ele, a de Séries, ela denunciou. Parece que ele bateu nela na frente de um monte de gente num bar. Alguém filmou, postou na internet, virou um escândalo. A polícia foi lá e pegou ele. Dessa vez não vai ter jeito de escapar. Sentei no banco processando. Tem certeza? Tenho. Tá nos jornais da região. O cara tá preso, flagrante. E tem mais. Encontraram arma ilegal na casa dele. Vai pegar uns anos. Fiquei em silêncio. Não senti alegria. Não senti raiva. Só senti alívio. Um alívio profundo, pesado, que eu nem sabia que estava carregando. A Marina sabe? Não sei. Você que tem contato com ela, né? Tenho. Peguei o celular e liguei. Ela atendeu no 3º toque. Humberto, tudo bem? Tudo. Eu tenho uma notícia para te dar. Contei tudo. Ouvi o silêncio do outro lado. Depois ouvi o choro.
Não era de tristeza, era de alívio, de libertação. Acabou? Ela perguntou entre soluços. Acabou mesmo? Acabou. Ela chorou mais um pouco, depois respirou fundo, se controlou. Eu preciso ir visitar aquela menina, preciso falar com ela, dizer que ela não está sozinha, que ela vai conseguir sair disso. Vai. Ela vai conseguir, igual você conseguiu. Igual eu consegui, ela repetiu, e eu ouvi o sorriso na voz dela. Quando desliguei, fiquei olhando para o horizonte. O sol estava nascendo de novo, como nascia todo dia, sem falhar, sem desistir. A Célia e o Pedro continuavam mortos. Isso não ia mudar nunca. A dor não ia sumir completamente, mas ela tinha diminuído, tinha se transformado em outra coisa, em saudade, talvez, em memória boa, em gratidão por ter tido eles, mesmo que por pouco tempo. E Marina estava viva, estava livre, estava reconstruindo, por causa de uma escolha que eu fiz naquela estrada de terra, 3 meses atrás, quando vi uma mulher amarrada e abandonada. Eu podia ter passado direto, mas não passei. E isso fez toda a diferença, não só para ela, para mim também. Porque às vezes a gente salva alguém e descobre que no fundo quem estava precisando ser salvo era a gente mesmo. 6 meses depois, Marina me ligava toda semana. Contava das coisas que estava fazendo, o trabalho novo numa loja de roupas, o curso de manicure que tinha começado, as amigas que tinha feito na pensão. A voz dela soava diferente agora, leve, feliz. Ela visitava a fazenda uma vez por mês. Trazia bolo, trazia notícias, trazia vida. A gente tomava café junto, conversava sobre tudo e sobre nada. E quando ela ia embora, a casa ficava quieta de novo, mas era um silêncio diferente. Não era mais vazio, era só silêncio. E eu aprendi a viver com isso. Aprendi que a vida continua, mesmo depois da perda, que dá para recomeçar, mesmo quando parece impossível, que um encontro pode mudar tudo, que escolher ajudar alguém pode salvar 2 vidas em vez de uma. Naquela tarde de sábado, sentado na varanda, olhando para o pasto verde depois da chuva, eu pensei em tudo o que tinha acontecido. Pensei na Célia e no Pedro e sorri. Sorri de verdade, sem dor, só com saudade boa. Pensei na Marina, livre, vivendo, seguindo em frente. E pensei em mim, no homem que eu era 3 meses atrás, morto por dentro, só esperando o tempo passar. E no homem que eu era agora, ainda sozinho, ainda com cicatrizes, mas vivo, vivo de verdade. Porque no final é isso que importa. A gente pode perder tudo, pode quebrar, pode cair, mas enquanto houver um motivo para levantar, um gesto para fazer, alguém para ajudar, a gente continua, a gente vive, e a vida, mesmo com toda a dor, ainda vale a pena. Fim.